Lista 2, exercício 4. Considere uma haste de plástico de comprimento L carregada uniformemente com carga Q. Conhecendo os campos elétricos calculados no exercício 7 da lista 1, calcule a diferença de potencial entre P e Q. Bom, na lista 1, como está dito no texto, a gente fez um primeiro exercício calculando o campo elétrico em um determinado ponto do espaço. Na verdade, o que nós fizemos foi calcular o campo elétrico em P e em Q, né? Vimos que os campos elétricos são diferentes, claro, ele varia com a distância. E para isso eu peguei um determinado ponto de espaço e disse o seguinte: olha, nesse ponto do espaço eu tenho um campo elétrico, esse campo elétrico gerado pela barra, a gente fez a conta, e esse ponto está a uma distância A do extremo da barra, e a gente fez a conta e me deu o campo elétrico desta forma. Isso é 1 sobre 4πy0, Q sobre L, 1 sobre A menos 1 sobre A mais L. Esse é o campo elétrico gerado pela barra ao longo da sua linha, a uma distância A do seu extremo. Certo? A ideia é calcular agora, usar o campo elétrico em todos os pontos que eu conheço. Qualquer ponto o campo elétrico é esse, basta eu dar o valor ao A, né? E calcular a diferença de potencial entre P e Q. O que eu faço? Eu pego e digo que a diferença de potencial entre P e Q, isso é, o potencial em Q menos o potencial em P, que é o potencial final menos o inicial, é igual a menos integral do início ao fim de E escalar dr. O início é o P, o fim é o Q, e o potencial, a diferença de potencial que a gente está calculando é o potencial em Q menos o potencial em P. Bem, só que a minha variável é A. Então, meu dr, né, que é o deslocamento, é o caminho que eu escolho entre os dois pontos, é óbvio, o caminho que eu vou escolher é em cima da linha, né, e para cada ponto o meu A é diferente, então o meu dr, na verdade, é o deslocamento em A, então o meu dA, e eu vou ter, no caso, o meu campo elétrico, que é essa expressão, dA, como a minha integral de linha do campo elétrico. Então, dessa forma, o que a gente vai calcular é 1 sobre A dA e 1 sobre A mais L dA, onde esse termo todo aqui é constante. A integral fica 1 sobre 4πy0 Q sobre L, logaritmo de A menos o logaritmo de A mais L, de D até 2D. A gente aplica em 2D e aplica em D, e a expressão fica, no caso do log de A, 2D dividido por D, né, que é um menos o outro, e fica log de 2. Na expressão A mais L, fica log de 2D mais L dividido por log de D mais L. Essa é uma forma de colocar. E a outra a gente pode usar exatamente um menos o outro aqui, e fica, na verdade, log de 2 vezes D mais L, né, que é essa expressão aqui, dividido por 2D mais L. Então, essa é a diferença de potencial entre P e Q, né? O potencial em P menos o potencial em Q. Detalhe importante, esse termo aqui é maior que esse, né? Porque aqui fica 2D mais 2L, e aqui embaixo fica 2D mais L. Como esse cara é maior que essa razão é maior que 1, esse logaritmo é positivo. Então significa que a diferença de potencial é negativa. Se a diferença de potencial é negativa, o potencial em P é maior que o potencial em Q. Né? O potencial em P é maior que o potencial em Q, é razoável, por quê? Porque o potencial a gente sabe que aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Como essa carga é positiva, o campo elétrico ele é da carga para o infinito, então está no sentido positivo do eixo x, e o campo elétrico nesse sentido, o potencial aumenta no sentido contrário. Então, o potencial em P é maior que o potencial em Q, potencial em Q menos P dá um valor negativo, como deu na expressão. É isso.